do Executivo pelo projeto e esclareceu também quanto a desburocratização viabilizaria o empreendedorismo no município. Também fez uso da palavra o vereador Júlio Carlos Piai, apresentando considerações acerca dos problemas que os empreendedores enfrentam e relatando preocupação sobre a possível falta de critérios substanciais no processo de desburocratização. O vereador José Antônio Ricardo da Rosa se manifestou acerca do tema, salientando a necessidade de adaptação às mudanças globais. Ainda o vereador Marcos César Barquel, que é início da palavra, apontou ao empreendedorismo não apenas as questões de legislação, mas a burocratização excessiva criada localmente. Em seguida, sem mais manifestações, o projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após for aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar, o projeto de lei 107 de 2020, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 2815, de 1º de dezembro de 1992, que dispõe sobre a composição das entidades que compõem o Conselho Rural Agropecuário e Desenvolvimento Rural Rural, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Ainda da mesma forma, sem que ocorressem manifestações e aprovado por unanimidade de votos, o projeto de resolução da autoria da mesa diretora processo 109/2020 autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que mencionam da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, prosseguindo, o presidente colocou em discussão os requerimentos de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, que requer envio de ofício ao excelentíssimo prefeito, sugerindo a adoção de medidas para prevenir a disseminação do Covid-19, popularmente conhecido como novo coronavírus. Inclusive, caso necessário, com suspensão de todas as atividades que resultem na aglomeração de pessoas, tanto de ordem política pública quanto privada. Manifestar-se sobre a matéria, o autor da matéria e os vereadores César Busnello, Alexandre Lentes, Enio dos Santos, Júnior Carlos Piaia e o próprio presidente. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, que seja homenageada a Associação de Pais e Amigos Excepcionais a PAI pelos 50 anos de relevantes serviços prestados à comunidade de Juí e região, em data a ser definida. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade de votos, de autoria do vereador César Busnello, que seja realizada homenagem ao curso de enfermagem da Unijuí pelos 40 anos de história. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, envio de ofício à empresa Rumo Logística Multimodal S.A., solicitando obras de segurança urgentes na antiga caixa de água de abastecimento do trem, localizada junto aos trilhos ferroviários, trecho que fica entre a rua Adilar Lima Peluf e rua Marechal Deodoro, no bairro Elizabeth. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade de votos. De autoria de todas as bancadas, envio de ofício ao comandante do 29º Batalhão da Polícia Militar, convidando para participar da sessão plenária ordinária em data a ser agendada, a fim de serem homenageados pelos relevantes serviços que vêm sendo executados por esse batalhão no incansável combate à criminalidade na cidade. Fez uso da palavra o vereador Andrei Cociti Chimansky, solicitando a inclusão no documento que será remetido dos seguintes nomes a serem também homenageados, assim como fez o Ministério Público, soldado André Luiz Fizeski, soldado Matheus de Moura, soldado Everton Maurício Sinatsky Telher, também se manifestando o vereador José Ricardo Adame da Rosa. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram despachados favoravelmente o anteprojeto de lei e todas as indicações que constavam na pauta. Passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestou-se no pequeno e grande expediente o vereador Adalberto de Oliveira Noronha, que expôs um vídeo sobre o testemunho de uma brasileira que mora na Itália e de como está sendo enfrentada a epidemia do coronavírus, as consequências e recomendações para que os conterrâneos tomem todas as medidas possíveis em termos de prevenção da doença, a fim de evitar o contágio desenfreado. Também o vereador lembrou que o sistema de saúde do país não comporta tal demanda, exigindo a infraestrutura e quantidade de leitos que não existem atualmente. Após manifestando-se no pequeno expediente, o vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa relatou a sua expectativa em poder tratar de assuntos voltados ao IPTU, em vista que a retirada de pauta do projeto que trata a matéria. Logo após, manifestou-se no pequeno expediente o vereador César Busnello, relatou questionamento acerca dos critérios da cobrança de formas de pagamento do IPTU
considerando que o município deveria proporcionar o pagamento de impostos por meio de tecnologia da informação, tais como celulares e computadores pessoais. Questionou também a ausência de esclarecimentos aos cidadãos sobre a possibilidade de prorrogação de prazo para o pagamento do IPTU. Em seguida, o vereador Marilo Kronbauer manifestou-se no pequeno expediente, tecendo considerações acerca da conscientização de cada pessoa mediante a crise da epidemia em voga. Relatou ainda casos suspeitos de coronavírus advindos de outras pessoas que estão viajando e propagando para outras regiões a doença. Também, em outra seara, mostrou-se sua preocupação mediante a forte estiagem que atinge os produtores do agronegócio na região, salientando que a seca atingiu até mesmo as nascentes de água que antes jamais haviam se esgotado. Apontou as perdas e os esforços dos produtores em questões para ações que o Poder Executivo tem alavancado para auxiliar o setor atingido. Dando prosseguimento, manifestou-se o vereador Andrei Kocetin Chimansky no pequeno expediente sobre as questões de IPTU, fez referência aos índices aprovados por essa casa, que dizem dos que estão sendo aplicados atualmente nas cobranças dos cidadãos. Ainda salienta a necessidade de que o Poder Executivo prorrogue o prazo de pagamento do referido imposto mediante a tamanha certeza nos critérios de cálculo para esse fim. Em sequência, fez uso da palavra o pequeno expediente o vereador Endo Santos, relatando que propôs anteprojeto de lei sobre a prorrogação de prazo para pagamento do IPTU na sessão plenária anterior. Entretanto, por entendimento da Casa, a matéria foi proposta com indicação de todas as bancadas. Observou ainda que todos os procedimentos para aprovação da alteração do Código Tributário foram seguidos, enquanto que o projeto esteve em tramitação no Poder Legislativo. Também fez menção ao apontamento do Tribunal de Contas sobre a necessidade de revisão do cálculo IPTU. Salientou também a informação repassada pelo setor tributário do município em reunião das comissões técnicas permanentes, em que foi afirmado que o Poder Executivo efetuaria a prorrogação de prazo do pagamento do supracitado imposto, que não acabou ocorrendo. Após o uso da palavra do pequeno expediente de comunicação de liderança, o vereador José Ricardo Adame da Rosa corroborou a urgência que se faz tomar medidas sobre os trabalhos da administração do município para evitar a disseminação da epidemia. Também esclareceu que a tramitação do coronavírus não se dá através dos animais de estimação. Em outro assunto, comunicou que não é verídica a notícia que o ex-deputado federal Darciso Peronte seria pré-candidato nas eleições municipais. Em seguida, o vereador Júnior Carlos Piaia fez uso da palavra no pequeno expediente e comunicação de liderança, retomando o tema da rede ferroviária no município, indicando que a orientação do governo federal para que se indiquem as necessidades locais através de debates públicos. Lembrou que a necessidade de Cruz Alta já está em grau avançado nesse município e Juí precisa dar andamento à questão. Também abordou a crise sanitária causada pela epidemia do coronavírus e a irresponsabilidade do presidente da República diante da situação. Lembrou as perdas do setor de saúde em razão de emendas parlamentares que contingenciaram recursos dessa área. Reiterou que a Casa tem responsabilidade nas questões de IPTU, entretanto, apenas no que tange ao requisito aprovado pelo Parlamento e não sobre as alterações realizadas que aumentaram exponencialmente o imposto. Considera ainda que o cadastro de imóveis é de extrema importância e precisa ser revisado para dar mais assertividade à forma de cálculo do imposto a ser cobrado. Após os trabalhos, foram interrompidos pelo presidente e convocados vereadores à mesa para deliberar acerca da continuidade dos trabalhos da Casa em função da epidemia. Ficou acordado que a reunião das comissões técnicas permanentes ocorrerá às 16 horas da data de 23 do fluente mês e que será editado ato para restringir o trabalho a expediente interno por prazo a ser determinado. Retomados os trabalhos, o vereador Marcos César Barrichello fez uso da palavra no grande expediente de comunicação de liderança. Reavivou aos presentes que havia defasagem no cálculo do IPTU, entretanto, a condução do processo para revisar os cálculos é questionável. Também alertou o que se deve buscar, além da atualização de valores, é a justiça fiscal. Nada mais havendo a ser tratado, encerraram-se os trabalhos às 21h50, de que, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes. Está em discussão a ata número 7 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar.
Aprovado por unanimidade de votos a ata número 7 de 2020. Colocamos em discussão projetos de lei. O processo número 174 de 2020, o senhor secretário fará a leitura. Processo 174/2020, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 4.957.497,23. Autoriza a inclusão de ações aos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ações ao anexo 1 e ao demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019. Com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ao qual a conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exaurar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 23 de dezembro de 2020, assinado pelos vereadores Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador relator, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, e Enio dos Santos, vereador. Está em discussão o projeto de lei processo número 174 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 174 de 2020. Presidente, uma questão de ordem. Ao me referir ao parecer, a data eu me pronunciei errado. A data correta é 23 de março de 2020. Falei dezembro. Peço desculpa pelo erro. Acontece. Processo número 221 de 2020. Senhor secretário fará a leitura. Mensagem 014/2020. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de enfermeiros plantonistas, técnicos em enfermagem plantonistas e farmacêuticos para o enfrentamento e prevenção da pandemia do novo coronavírus Covid-19, no âmbito do município de Juí e da outras providências. Cujo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final diz a seguinte conclusão: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exaurar a esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei com a seguinte emenda: alterar o parágrafo 2º do artigo 1º, passando a viger com a seguinte redação: parágrafo 2º. O prazo do contrato temporário será de 6 meses, prorrogáveis por igual período, podendo ser rescindido a qualquer momento a critério da administração municipal. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 23 de março de 2020. Assinado pelos vereadores Marildo Crombauer, vereador presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Marco César Barrichello, vereador, Alexandra Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exaurar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei com a seguinte emenda: alterar o parágrafo 2º do artigo 1º, passando a viger com a seguinte redação: parágrafo 2º. O prazo de contrato temporário será de 6 meses, prorrogáveis por igual período, podendo ser rescindido a qualquer momento a critério da administração municipal, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 23 de março de 2020, assinado pelos vereadores Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador relator, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Parecer da Comissão de Políticas Públicas, que é o seguinte, conclusão, considerando interesse público os benefícios da sociedade analisados acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação desse projeto de lei com a seguinte emenda: alteração do parágrafo 2º do artigo 1º, passando a viger com a seguinte redação: parágrafo 2º. O prazo do contrato temporário será de 6 meses, prorrogáveis por igual período, podendo ser rescindido a qualquer momento a critério da administração municipal. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 23 de março de 2020, assinado pelos vereadores Edemilson Franco Mastelo, vereador vice-presidente, Andrei Constantin Chimansky, vereador, João Pedro Monteiro, vereador relator. Está em discussão o projeto de lei processo número 221 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 221 de 2020. Projeto de lei processo número 222 de 2020, o seu secretário fará a leitura. Mensagem 013/2020, que autoriza a contratação temporária de engenheiro civil, cujo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final é a seguinte conclusão: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 23 de março de 2020, assinado pelos seguintes vereadores: Maurildo Kronbauer, vereador presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador vice-presidente, Marco César Barrichello, vereador, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar o parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, 23 de março de 2020, o qual é assinado pelos seguintes vereadores: Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto de Oliveira Noronha, vereador relator, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, Enio dos Santos, vereador. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, com a seguinte conclusão: considerando o interesse público e os benefícios da sociedade analisados acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exaurar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juí, em 23 de março de 2020, assinado pelos seguintes vereadores: Edemilson Franco Mastella, vereador vice-presidente, Andrei Constantin Chimansky, vereador, João Pedro Monteiro, vereador relator. Está em discussão o projeto de lei processo número 222 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 222 de 2020. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.